ele é apenas o ideal. A gente sabe disso. É o desejo profundo do nosso coração adorar a Deus em todas as circunstâncias, mas você e eu, todos nós sabemos que nem todos os dias são assim. Nós sabemos que na nossa armadura espiritual, e Paulo diz isso em Efésios capítulo 6, que todos nós precisamos de uma armadura espiritual, o capacete da salvação, o escudo da fé, as sandálias do Evangelho. Nós sabemos muito disso. Nós cantamos isso nos domingos, nós oramos por essas questões durante a semana, e nós pedimos muito ao Senhor: Deus, me dê a força, me dê uma estrutura espiritual absolutamente verdadeira, de maneira que eu possa sim te louvar em todas as circunstâncias. Mas tem dia que a nossa armadura espiritual é transpassada, não é verdade? E a dor pega a gente. A dor, a dúvida, a angústia, a ansiedade. Todas essas são emoções humanas. E o que eu acho mais interessante é que a mensagem bíblica nunca escondeu as emoções humanas. O próprio Jesus deixa transparecer nos seus pouco mais de 3 anos e meio de ministério, registrado pelos 4 evangelistas, ele deixa exaurir toda a sua humanidade. E eu quero dizer para você, nesta noite, que para nós crescermos espiritualmente, nós precisamos aprender a nos aceitar humanamente. Nós precisamos aprender a aceitar nossas fraquezas, sim, nossas limitações. Não caia na armadilha de querer ser super, porque Jesus ele nunca fez isso. Se você acompanhar o Evangelho, você vai ver em várias oportunidades Jesus Cristo simplesmente deixou que sua humanidade realmente ficasse patente. Você se lembra quando ele fez 40 dias de jejum e oração no deserto, e o texto bíblico diz que ele teve o quê? Fome. Que é algo mais humano do que fome? Você se lembra que de uma das famosas travessias no lago de Genezaré, ele se deita na proa do barco numa almofada, como diz literalmente o texto, e o texto bíblico diz que ele fez o quê? Porque estava com sono? Dormiu. Em João capítulo 3, em João capítulo 4, quando ele está à beira do poço com a mulher samaritana, o texto começa assim: ali Jesus, cansado da viagem, assentou-se à beira do poço. Muito do sucesso humano de Jesus, e ele é o padrão de humanidade, o homem perfeito, segundo Adão, segundo Paulo, mais perfeito do que o imperfeito, como o primeiro não foi. Essa humanidade de Jesus se dava ao sucesso que ele tinha de simplesmente encarar o seu lado humano com naturalidade. Há algo mais humano do que no dia, na véspera de sua crucificação, ele chama 3 pessoas, Pedro, Tiago e João, e ele leva esses 3 queridos amigos para a parte mais interna daquele jardim chamado Getsemane, lugar da prensa. E ali ele chama esses 3 e abre o coração para eles, dizendo: a minha alma está angustiada, orem comigo. Eu acho interessante que o cristianismo ele entra muitas vezes, o cristianismo moderno ele tem entrado na contramão de Jesus. Jesus nos evangelhos mostra toda a sua humanidade, sua fragilidade, momentos de angústia, momento que ele estava com sono, momento que ele estava cansado, momento que ele estava com vontade de dormir. Outros textos dizem que houve dias em que Jesus simplesmente se separava para orar, momento de ficar sozinho. Ele nunca se mostrou super como homem. E muitas vezes no evangelho moderno tem ido para uma direção que não é uma direção do evangelho. As pessoas simplesmente não aceitam, não querem mais encarar suas próprias limitações. Nós sofremos porque nos esquecemos que somos humanos, desrespeitamos nossos limites e aí sofremos. Eu convido a você essa semana a decorar esse texto do Evangelho de João, quando Jesus chama os seus amigos e diz: orem comigo porque minha alma está angustiada. Você já pensou nessa figura de Jesus confessando sua angústia? Ele diz: eu estou angustiado. E nós
de maneira tola, muitas vezes, fingimos que não temos problemas. Você já viu como é a nossa desculpa padrão? Eu disse outro dia aqui na igreja que nós temos uma pergunta padrão e uma desculpa padrão. A pergunta é: como é que você está? A gente não quer saber. Essa é a verdade, é só por simpatia, educação. Um dos negócios mais embaraçosos é quando você pergunta: e aí, como é que você está? E o outro para: que bom que você perguntou, estou com problema. Isso embaraça a gente. Porque a gente está esperando aquela resposta padrão. Tudo bem, e você? Não é assim que a gente faz no dia a dia? Como é que você está? Tudo bem, e você? Mas quando a gente chega em casa, naqueles momentos que você e só você estão presentes, você sabe que não está tudo bem. Você tem problema no seu trabalho, você tem problema no seu casamento, você tem problema nos seus vínculos familiares, você encara, todo o Brasil está encarando recessão financeira, problemas financeiros, e isso traz sim angústia, insegurança, entristecimento, ansiedade, depressão. O que é depressão? Quando a gente quer trazer o ontem para hoje. O que é ansiedade? Quando a gente quer trazer o amanhã para hoje. E essa briga que a gente tem com o tempo traz sofrimento para nossas almas. Mas Robson, como é que eu posso então aprender a louvar? Não importa as circunstâncias. Você já me mostrou que a gente tem circunstâncias desfavoráveis. Nós sofremos. O início do cântico, da canção que a gente cantou aqui, ele diz: perto quero estar. A solução para a gente, a solução para podermos enfrentar as adversidades com adoração é estar perto do Senhor. Davi escreve nos Salmos, ele diz: olha, de tudo que eu quero, o que eu mais desejo é poder entrar no seu santo templo e adorar a beleza de tua presença. Eu quero dizer para você, é possível sim aprender a adorar o Senhor, mesmo nos dias de dificuldade. Lembra de Paulo e Silas? Um grande projeto missionário. E eles entram na Macedônia e as coisas começam a fluir, mas eles enfrentam problemas sérios e terminam onde? Na cadeia. Lembra disso? E o texto bíblico diz que quando deu meia-noite, depois deles terem tomado uma surra, seus corpos feridos, eles são jogados no calabouço, toda a sujeira da prisão caiu na cabeça dele, as costas arrebentadas e os pés no tronco. E a gente pensa: o que você faz numa hora dessa? Começa a reclamar de Deus: Deus, mas eu não estou trabalhando na sua obra. Quantas vezes a gente faz isso, não? Deus, eu tenho sido uma pessoa decente, eu tenho sido uma pessoa boa, como é que os problemas podem chegar para mim? Deus, eu não mereço sofrer. E está lá, dois grandes evangelistas, implantadores de igreja, mensageiros do amor, desnudados, cobertos de feridas e de sujeira do templo. E o texto bíblico diz que quando deu meia-noite, o que eles começaram a fazer? Quem lembra? Orar e cantar ao Senhor. Qual é a fórmula para isso? A canção que a gente acabou de cantar responde: eu só vou aprender a adorar a Deus independentemente das circunstâncias, sejam muito positivas ou muito negativas. Eu tão somente poderei adorar a Deus nestas condições se eu aprender, como diz aqui, a viver perto dele, a caminhar com o Senhor, aprender com as experiências diárias de sustento, a ouvir a boa voz do Senhor: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Levai sobre si o meu jugo, porque o meu jugo é suave. Eu acho lindo esse texto, porque Jesus olha para aquelas pessoas que estavam enfrentando muita dificuldade, os discípulos cansados, e ele estende o braço e diz: vem para mim quem está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Nesta noite, o Senhor está fazendo esse mesmo convite para você. Eu não sou vidente, mas eu tenho certeza que tem pessoas aqui nessa noite que estão experimentando cansaço. Eu não estou falando de cansaço físico.
Muitos de nós aqui estão fisicamente cansados. A gente saiu muito. Ontem teve festa aqui na igreja, a gente foi de madrugada, de sexta passada. Tem gente que não dorme direito há quase uma semana. Mas eu não estou falando de cansaço físico. Porque o cansaço físico é fácil. Uma boa noite de sono, um relaxante muscular, no outro dia você está novinho em folha. Mas o cansaço que não passa é o cansaço da alma, das contínuas batalhas, tentando resistir ao que vem de fora e o que já está instalado dentro. Eu disse e repito, as maiores batalhas pelas quais nós passamos, as maiores batalhas que enfrentamos não vêm de fora, mas são as batalhas internas. Resistir, saber falar, não cobiçar, tentar andar direito na presença de Deus e dos homens, cansa a gente. E é para essas pessoas que estão com a alma cansada, e muitas vezes nós nos encontramos frustrados. Deus, eu te busco, eu quero fazer as coisas certas e não consigo. Deus, eu oro, mas eu não consigo ouvir tua resposta. Quantas vezes a gente simplesmente se desconectou de Deus? Almas cansadas são propícias a se desconectarem. E a gente começa não achando mais graça em nada, não vemos alegria em nada, não temos satisfação em mais nada. E muitas vezes simplesmente estamos totalmente frios. E a gente vai passando por esse processo que a gente não percebe, e a frieza está em nós, e como mecanismo de fuga, nós começamos a dizer que as coisas que estão ao nosso redor que estão erradas, mas não, são dentro de nós. Tudo isso traz cansaço, fadiga, peso, cansaço de buscar a Deus, como o próprio salmista: Senhor, os céus são de chumbo, te busco pela manhã e não há resposta. Que angústia, que agonia. Você que tem lutado contra algo que você sabe que tem sido negativo na sua vida, talvez um relacionamento, talvez uma proposta de trabalho, talvez um comportamento que você esteja lutando para abandonar, porque você sabe que não é da vontade de Deus, mas você não consegue, porque é uma força que nesse momento é irresistível. Você que quer orar e não consegue. Quantas pessoas eu encontro durante a semana e dizem: pastor, ora comigo, eu não consigo orar. Você que não consegue abrir a palavra de Deus, você que ouve músicas, mas não sente Deus, porque sua alma está cansada. É para você o convite nessa noite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É na presença, é no caminhar diário e contínuo com Deus. É nesse caminhar contínuo e diário que a gente vai aprendendo sobre Deus, e sobre o amor de Deus, e sobre o perdão de Deus, e sobre a graça de Deus, e sobre a capacidade que Deus tem de sustentar, de fortalecer, de sustentar os braços, como Moisés, tendo os braços sustentados pelos seus irmãos, por Arão, para que a vitória acontecesse nos amalequitas. O texto bíblico diz que quando Moisés cansava, porque o cajado pesava, ele já era de idade, ele ia baixando a mão de cansaço, e o povo de Israel começava a perder a guerra. E aí o texto bíblico diz que se postaram de um lado Arão, do outro lado Josué, e sustentaram as mãos de Moisés até que Israel prevalecesse. Amém? Deus quer conduzir você para a vitória. Deus quer sustentar a sua mão. E você vai aprendendo aos poucos que é possível, sim, continuar adorando Deus e confiando em Deus, mesmo naqueles dias em que suas lágrimas descem. Todos nós já experimentamos esses dias, e vamos experimentar outros. Mas nessa noite, o que nós queremos compartilhar com você é: quando a dor e as lágrimas chegarem, que o Senhor esteja com você, e que você esteja capacitado a, pelo Espírito de Deus, adorar a Deus, desconectado das circunstâncias. Nosso desejo de Deus te abençoe.